confrade associado nosso. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Afonso Melo para proferir a palestra sobre o Paraná na FEB. Então, com muita honra, né, e orgulho, convidamos o professor Afonso para vir aqui e nos dar, nos ilustrar com essa palestra magnífica sobre o Paraná na FEB. Afonso, por favor, então, uma salva de palmas ao nosso palestrante. Obrigado a todos. Muito bem. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Paulo Roberto Apter, nosso presidente. Cumprimentar também, embora esteja ausente, o governador Mário Pereira, o meu amigo e padrinho Nelson Penteado Alves, obrigado, por motivo de saúde está fazendo alguns exames e não pôde comparecer, mas tenho certeza que permaneceria na primeira fila pela amizade que nós temos. Também gostaria de fazer uma homenagem em memória da nossa confrade, já que o tema é Paraná, confreira, Paraná na FEB, da Carmen Lúcia Rimoni, que esteve conosco até pouco tempo atrás e que nos deixou, mas que teve marcante presença aqui no nosso instituto. E também gostaria de lembrar o meu pai, que servia na época da guerra no 13RI de Ponta Grossa e voluntariou-se para ir para a Segunda Guerra. Felizmente a guerra terminou e ele não precisou mais ir, mas de qualquer maneira a sua dedicação, o seu entusiasmo como jovem, como tantos foram, ele também acabou participando com a sua intenção pelo Deus. Muito bem. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre o Paraná na FEB. É muito prazeroso, embora seja um evento difícil, com muitas vidas perdidas, mas falar sobre um capítulo marcante da nossa história, que é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu baseei o meu estudo sobre esse acontecimento num livro escrito por Agostinho José Rodrigues, O Paraná na FEB. Ele foi tenente e participou ativamente da campanha, das batalhas, Monte Castelo, Montes, enfim, todas. E na volta tornou-se um político de destaque, sendo deputado estadual por 2 vezes, secretário de Estado, depois deputado federal também por 2, 3 vezes, enfim, ocupou cargos de destaque e faz um relato minucioso de toda a campanha do Paraná, voltada na guerra, mas que o Paraná também teve a sua participação destacada. Ele escreveu: pela paz, os mais alevantados ideais dos homens, pelo direito de viver em liberdade, sem a opressão e a prepotência que aviltam o ser humano, por um mundo sem medo, onde o homem não se alimente do homem, e instituições e leis estejam a serviço da humanidade, como entidades suprema e não o reverso, a negar o que é mais impostergável, se tem para viver ou para morrer. Tenente Agostinho José Rodrigues. Muito bem. Quais seriam as causas da Segunda Guerra Mundial? O que ocasionou esse conflito que ceifou são números imprecisos, mas de 60 a 85 milhões de vidas? Uma primeira causa foi o Tratado de Versalhes, em 1919.
terminou a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes impôs duras penalidades à Alemanha, incluindo a perda de territórios, desmilitarização e reparações financeiras. Isto gerou um ressentimento e instabilidade econômica e política na Alemanha. Então, como a Alemanha foi a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial, as nações que ganharam esse conflito impuseram duríssimas penas: desmilitarização, perda de territórios, pagamento de pesadas multas, e o povo alemão estava assim sufocado, não conseguia mais ter uma vida digna, e isso causava uma grande instabilidade política, financeira, né, no Estado alemão. Eles tiveram aqui, perderam aquele ponto direito lá em cima, no canto direito, vermelho, ali o Sudeto, que era um território alemão, mas que ficou isolado por causa da Polônia, que se infiltrou ali naquele território entre os dois estados. Por isso que se chamava o chamado ditado, né, corredor polonês. Era esse corredor ali. Esses territórios aqui grifados também faziam parte da Alemanha. Ficaram parte para a Tchecoslováquia, parte para a Áustria. Ali na esquerda tem o Rio Reno, que também passou a ser uma área desmilitarizada, não podia ter presença de soldado alemão, não poderia ter nenhuma atividade militar nessa região que era fronteiriça à Bélgica e à França. Eles não poderiam também equipar soldados, fazer armamentos, enfim, estava muito limitado, não tinha como eles crescerem nesse sentido, porque os países dominadores foram muito duros, porque a Alemanha historicamente teve sempre um papel guerreiro, então eles fizeram com que fosse restringido muitas atividades para impedir que a Alemanha voltasse a ser novamente uma potência militar, econômica e militar. Ascensão do nazismo. Como o povo estava muito sufocado politicamente e moralmente, a crise econômica e social da Alemanha permitiu a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista, que promoveram uma ideologia de extrema-direita, nacionalista e expansionista. Hitler prometeu reverter as humilhações do Tratado de Versalhes e expandir o território alemão. Era tudo o que os alemães queriam e esperavam ouvir. Então iam voltar assim, a ter os seus territórios, ampliar território, ter um nacionalismo de volta. Ele criou assim símbolos, aquele símbolo da suástica. Eles faziam eventos, discursos com muitas bandeiras, muita música, né? Acirrando os brilhos dos alemães, para que isso voltasse a fazer com que a Alemanha tivesse novamente o poder, tanto militar, quanto político, quanto econômico. Muitos banqueiros passavam a financiar o partido nazista. Eles também subtraíram muito dinheiro dos judeus. O Hitler ficou preso na década de 20 porque ele tentou um golpe militar e foi para a prisão. Na prisão ele escreveu um livro que muitos conhecem, ou todos conhecem, o Mein Kampf, que é Minha Luta. E lá ele faz uma cartilha do que era o que eles tinham que seguir. Acabar com as minorias, negros, ciganos, judeus, fazer expansão novamente da Alemanha, ampliar os territórios, enfim, uma série de dados que a Alemanha queria ouvir. E o Hitler encarnou essa figura que ia reerguer a poderosa República da Alemanha.
Aqui é um vídeo, mas que nós não conseguimos fazer que rodasse. Aqui eles faziam esses comícios com bandeiras, com estandartes e com discursos inflamados do Hitler, conclamando a população, né? Então ele começou a ganhar as pessoas, vender sua ideologia, e é o que eles queriam, né? Um novo líder para se tornar a grande Alemanha, fazer o terceiro Reich que duraria 1000 anos. Esse era o pensamento dele. Expansão territorial. A política de expansão territorial de Hitler, que incluía a anexação da Áustria em 1933, a ocupação da Tchecoslováquia, desafiou a ordem estabelecida na Europa e aumentou as tensões com outras potências. Então, o fato de ele anexar esses países, que eram próximos, eram vizinhos, reintegrando ao território alemão, na visão deles e dos alemães, a Áustria, como nós sabemos, é um país praticamente alemão, né? A língua é muito próxima, se não for igual, né? Falam alemão. A Tchecoslováquia nem tanto, ou uma parte, mas ele anexou esses países, sem grande transtorno, né? Foi tomando conta. E para os países europeus, Inglaterra, França, Bélgica, enfim, Dinamarca, isso aumentou muito a tensão com essas potências. Essa atitude do Hitler que eles estavam vendo que era uma atitude de muita agressividade. Fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada para manter a paz após a Primeira Guerra Mundial. Falhou em impedir a agressão de potências como a Alemanha, Itália e Japão. A falta de uma força militar própria e a ausência de países importantes como os Estados Unidos contribuíram para a sua ineficácia. Então, eles não concordavam com essa política do Hitler, mas não tinham uma força militar para fazer frente a essas atitudes. E eles foram contornando política de boa vizinhança, omissão, e não tinha força militar, na verdade, para fazer frente. Então foi um dos pontos que o Hitler foi tomando conta. Aqui tem alguns livros que eu li, alguns livros. Tem esse aqui, que é interessante, o Reich Oculto. O Hitler, ele tinha pré-cognição, dizem, pré-cognição extrasensorial. Então ele dizia assim: eu vou invadir a Áustria e não vai dar nada. As nações lá, a França, a Inglaterra, não vão mexer conosco. E ele fazia isso e não acontecia nada. Os generais dele, altamente qualificados, né? Pessoas assim, com uma capacidade muito grande do ponto de vista técnico, militar, ele falou: não é por aí, não é por aí. E ele fazia e não dava nada. Então, algumas coisas, porque houveram outras situações em que ele acabou desencadeando operações, como a Operação Barbarossa, que ele invadiu a Rússia contra a ordem dos generais, que não queriam que ele fizesse isso. E aí tem lá na Rússia um general famoso lá, que é o General Inverno. O General Inverno derrotou os alemães lá, não conseguiram levar adiante, né, o pensamento. Mas ele, com esse pensamento de precognição extrasensorial, ele dizia: não, nós vamos fazer isso. Ele era determinado. O Hitler escapou de 12 atentados que eu li, 12, porque ele chegava assim: puxa, aqui não está legal, saía, de repente explodiu uma bomba. O primeiro foi lá na cervejaria de Munique, que é um episódio que tem cinema. O outro na chancelaria lá, né, puseram uma bomba, os militares dele puseram uma bomba embaixo da mesa, né? Enfim, uma série. Ele tinha uma percepção, né, das atitudes.
política de apaziguamento. As potências ocidentais, principalmente o Reino Unido e a França, adotaram inicialmente uma política de apaziguamento, permitindo que Hitler expandisse o seu poder sem enfrentar a oposição significativa, na esperança de evitar uma nova guerra. Isso encorajou ainda mais a agressão alemã. Então, essas nações, principalmente Reino Unido e França, tinham uma política de contemporizar a situação, porque eles tinham saído, não há muito tempo, da Primeira Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas. Na Segunda, como falamos, 60 a 85 milhões. Eles tinham noção que ia morrer muita gente, ia haver muita destruição, mas não tinha jeito. Então eles tentaram fazer essa política de apaziguamento, só que foi só de um lado. O Hitler foi invadindo cada vez mais todos esses países aí. Pacto Germano-Soviético, 1939. Em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão, o que permitiu a eles invadir a Polônia sem medo de uma retaliação soviética. Esse acordo também incluiu o protocolo secreto para dividir a Europa Oriental entre as duas potências. Então, o Hitler não gostava da União Soviética. Ele não se dava muito bem com o pessoal. Mas por sua conveniência, e principalmente em relação à Polônia, ele fez um pacto com os russos de não agressão, para que ele pudesse, que era a sua intenção, invadir a Polônia sem a intervenção da Rússia, que também tinha intenção em relação à Polônia. Tanto assim que o Hitler invadiu na faixa oeste a Polônia, e a Rússia veio na costa, na face leste da Polônia. Então as duas potências tomaram conta do país. O Hitler fez o exército alemão, vamos ver se vai aparecer aqui, não. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 foi o evento que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Em resposta, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, iniciando um conflito global. Estes fatores, combinados com a ambição territorial de outras potências, como a Itália e o Japão, levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, a invasão da Polônia se deu em 30 dias. A Polônia é um país, não é tão pequeno, e tinha um exército considerável. Mas a Alemanha invadiu em 30 dias. Eles tinham uma tática usada já na Guerra Civil Espanhola. Eles usavam aqueles aviões Stuka, que faziam bombardeiro vertical e soltava a bomba em cima do alvo. Os aviões anteriores, eles tinham um voo e soltavam a bomba na horizontal. Essa bomba ia cair de uma forma imprecisa, ou para frente do alvo, ou para trás, ou eventualmente no alvo. Mas na média, agora o bombardeiro vertical, ele ia em cima do alvo e soltava a bomba. Então eles usaram isso, aprimoraram na Guerra Civil Espanhola e trouxeram o exército inteirinho. Lá na Espanha, eles usavam como um laboratório. Então eles levavam engenheiros, pilotos, aviões, por exemplo, tanques, e levavam os engenheiros. O piloto falava assim: olha, esse avião está faltando um motor, esse avião está faltando algum dado, soltar uma bomba maior ou menor e tal. E os engenheiros replanejavam, até que ficava um avião assim de primeira qualidade. E por isso que daí na guerra da Polônia, na invasão da Polônia, 30 dias eles tomaram o país inteirinho. Foi assim, usando aquela tática do Blitzkrieg, né? É uma guerra relâmpago. Então, e os aviões soltavam as bombas, depois a artilharia e depois a infantaria, e tomavam conta. Então, isso que eles fizeram em 1º de setembro, desencadeando a Primeira Guerra. Aqui eu tinha um vídeo, mas
a gente não conseguiu fazer que abrisse, mostrando o voo, muitos provavelmente já viram, né, desses aviões, os Stukas. E esses aviões tinham uma característica também, que além do bombardeiro, eles tinham uma hélice que fazia um barulho horripilante, né, para criar pânico na população, nos soldados. Eles chamavam trombetas de Jericó. Então, quando as pessoas ouviam, população civil e até mesmo soldados, eles saíam correndo porque a morte estava chegando, né? Ia largar a bomba em cima deles. Se eles ouviam aquele barulho, porque a coisa estava chegando ali. Então, guerra psicológica. E isso eles sabiam fazer muito, né? Muito bem. Razões para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, até aqui nós vimos, a guerra estava na Europa, né? No território europeu, invasão da França, invasão da Dinamarca, invasão da Bélgica, invasão da Noruega, enfim, todos esses territórios estavam tudo na mão da Alemanha. E o Brasil começou a ficar numa posição de muito desconforto, porque havia pressão dos alemães, com quem o Brasil tinha grande comércio, e muitas armas. Todo o armamento brasileiro, os canhões Krupp, famosos, os fuzis, eram todos alemães. Então, o Brasil tinha uma ligação muito grande, as exportações brasileiras, eram tudo a grande parte para a Alemanha, era muito grande essa ligação. E aí ficou assim, uma parte dos políticos brasileiros, nós estávamos na era Vargas, políticos, militares, tinha uns que eram do lado dos alemães, outros que eram do lado dos norte-americanos. E o Brasil ficou nessa dificuldade muito grande de tomar uma posição. Bom, aqui a posição do mapa do Brasil, Oceano Atlântico, África, Europa, Estados Unidos. Então começou a pressão dos aliados, especialmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, após a entrada na guerra, buscaram assegurar o maior dos países, o apoio dos países latino-americanos para fortalecer sua posição no hemisfério ocidental. O Brasil, por sua localização estratégica e recursos naturais, era especialmente importante. Em troca de apoio militar e político, os Estados Unidos ofereceram ajuda econômica e militar ao Brasil, incluindo a construção de uma base aérea em Natal, chamada Trampolim da Vitória, usada para facilitar o transporte de tropas e suprimentos para o norte da África e Europa. Então, fizeram uma base em Natal e passou a ser utilizada pelos aviões que faziam ponte aérea aqui nas Antilhas, né, no Caribe, vinham até Natal, aqui eles iam até a África e levavam suprimentos. E um dado assim, que não é muito comum de você encontrar em livros de história, é que eles usavam também para trazer feridos, né? A pessoa estava com ferimento grave lá na Europa, não tinha como atravessar de navio, demorar 16 dias. Então ele vinha de avião e utilizavam a base aérea de Natal. Então tinha essa finalidade também como uma opção válida para os Estados Unidos e para os aliados. Quando o Brasil começou a fazer entendimentos com os Estados Unidos, a Alemanha, que estava negociando também, eles queriam fazer uma siderúrgica, que acabou os Estados Unidos fazendo, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. A Alemanha ficou muito irritada e começou a fazer o quê? Afundar, com os submarinos que eles tinham no oceano inteiro, afundar navios brasileiros.
nas costas brasileiras. Teve um dia que afundaram 4, 5, 6 navios no Sergipe, né? Os submarinos. Eles faziam uma coisa muito maldosa, porque assim, se você soltar um torpedo num navio, dá tempo do pessoal pegar os botes salva-vida, colete salva-vida, etc., e se salvar. Agora, quando eles, eu acho que é Vivo. Vocês recebem da Vivo também? Deu outro. Enfim, eles faziam uma coisa muito cruel, soltavam 2 torpedos, que daí o navio afundava em menos de 5 minutos. Então era uma coisa assim muito, digamos, para massacrar mesmo, né? Solta um torpedo, o navio vai afundar, mas dá tempo das pessoas se safarem. Agora solta 2, digamos, um na popa, outro na proa, ele afunda em 5 minutos, morre todo mundo. E é o que eles estavam fazendo. Bom, aí houve muita negociação com Getúlio Vargas e seus militares. O governo brasileiro, liderado por Getúlio Vargas, viu na aliança com os aliados uma oportunidade de modernizar suas forças armadas e economia. A cooperação com os Estados Unidos trouxe investimento em acordos comerciais, como a exportação de borracha e outros produtos estratégicos. Além disso, o Brasil buscava fortalecer sua posição diplomática no cenário internacional e garantir um lugar de destaque na Conferência de Paz pós-guerra. A política externa dos países do eixo era muito mais condizente com o Getúlio Vargas, que era um ditador, do que com os países democráticos. Mas ele acabou aliando-se aos Estados Unidos por interesse financeiro. Eles deram 200 milhões de dólares, deram a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, uma série de benfeitorias para o Brasil, política externa, né? Fizeram muita coisa para apoiar o Brasil. Aqui o Dutra, que era o ministro da Defesa, esse gostava da Alemanha, torcia para a Alemanha, mas foi voto vencido, e o Getúlio Vargas. Contexto ideológico e geopolítica. O Brasil, apesar de ser governado com ditadura, o Estado Novo de Getúlio Vargas possuía uma elite política militar que via com desconfiança as potências do eixo e suas ideologias autoritárias. Além disso, a guerra era vista como uma oportunidade para o Brasil afirmar sua soberania e defender seus interesses nacionais. Enfim, político, não de uma maneira geral, mas alguns. Tudo que tiver a oportunidade de tirar proveito ou crescer, né, ele acaba fazendo como Getúlio Vargas, que era muito pragmático. O lado que fosse melhor, ele fazia. Em 42, após os ataques dos navios em crescente expressão popular, o Brasil declarou guerra às potências do eixo. Daí que ele declarou guerra. Posteriormente, os países enviaram as Forças Expedicionárias Brasileiras, FEB, para lutar na campanha da Itália, contribuindo para a derrota do eixo na Europa. Se fizer uma pesquisa no chat GPT, ele vai dizer assim: se o Brasil tivesse apoiado a Alemanha, ia ser muito difícil para os Estados Unidos e os aliados vencerem o conflito. Então o Brasil, embora não seja tão valorizado, mas ele tinha um peso considerável. Se ele fosse para o lado dos alemães, ia ser muito difícil para os aliados. Então, Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, por parte do Brasil, o general Estevão Leitão de Carvalho. 43, determinada a criação do Corpo de Exército Expedicionário Brasileiro. Tinha que fazer como os Estados Unidos faziam, mesmo jeito. 3 divisões de infantaria nos moldes norte-americanos, combatentes com saúde e nos padrões norte-americanos. Isso aí acontecia um problema muito sério. Os brasileiros entravam para o exército faltando dente, um pé chato, eventualmente com alguma deficiência na coluna, alguma curvatura, né? Entra aí. Nos Estados Unidos não podia, tinha que ser padrão. E
por isso que o Brasil teve que se adequar. Mas uma vez adiante, né, uma das companhias teve que se remodelar praticamente inteira. Outubro de 43, o general João Batista Mascarenhas de Moraes recebe o comando da 1ª Divisão de Infantaria de Força Expedicionária Brasileira. Missão: combater no teatro de operações na Itália. Então, Mascarenhas de Moraes foi o que assumiu o comando. Então, o formato padrão de uma divisão de infantaria norte-americana: 3 regimentos de infantaria, 4 grupos de artilharia, 1 batalhão de engenharia, 1 batalhão de saúde, 1 esquadrão de reconhecimento blindado, unidades complementares. Não era assim no Brasil. Eles tiveram que se readequar porque foram se integrar no exército europeu, né? Nas forças que estavam lá na Europa. Então, teve que se readequar. Aí no Brasil foi determinado assim: 3 regimentos de infantaria. O 1º do Rio de Janeiro, o 6º de Caçapava, São Paulo, o 11 de São João del Rei, Minas Gerais, batalhão de engenharia de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e um batalhão de saúde que pegou profissionais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Divisão de infantaria, regimento, 3 batalhões, 3 companhias e 2 pelotões. Essa era aqui o organograma do comando para os brasileiros. Quem comandava o exército brasileiro era um marechal inglês, esse da ponta esquerda ali. Esse aqui era Mark Clark, norte-americano. Agora eu descobri aqui o botãozinho aqui, ó, que aparecendo. Dr. Paulo, você não vendeu essa manha aqui, né? Esse aqui, o Zuckerberg, e aqui o Mascarenhas de Moraes. Que nessa cadeia de comando era o brasileiro mais próximo do comando geral. Vamos voltar aqui, tá? Mais um pouquinho já chega nos tiros. Aqui, né? Volta. Primeiro escalão. Aqui? Ela que fez esse slide para mim. Primeiro escalão da féria. Muito bem. O Brasil juntou aqueles 3 regimentos, ficaram no Rio de Janeiro esperando. O Brasil não tinha navio de transporte. E os Estados Unidos não mandavam, porque ele tinha guerra no Pacífico, tinha guerra na Europa, tinha um monte de frentes para ele poder atender. Até que de repente veio o General Mann, 5.000 pessoas, aí 5.000 soldados. Aí decidiram que o que era mais redondinho era o 6º de Caçapava, São Paulo. Na noite anterior, né, em junho, o Getúlio Vargas subiu lá no navio e fez um discurso inflamado, conclamando os brasileiros que iriam defender as cores da bandeira, e país, etc. Né? Aquele discurso que a gente imagina, né? E aí eles embarcaram no dia 2 de julho de 1944, cercados de muitos navios, porque eles tinham receio que os submarinos alemães afundassem, que era uma forma de intimidar os brasileiros, né? E outras nações que eventualmente quisessem aderir a essa política dos Estados Unidos. Então, 5.000 soldados cercados de muitos navios de guerra. Quando eles estavam chegando, eles passaram adentraram ao Mediterrâneo, uma esquadrilha da Alemanha saiu para torpedar esse navio. Só que eles souberam, né, tinha os espiões, nas guerras tem espião para todo lado, né? Eles souberam e imediatamente, assim, muitos caças saíram para combater esses alemães que saíram do norte da Itália, que queriam afundar o navio que estava levando os brasileiros. Eles chegaram em Nápoles, chegaram a Nápoles na manhã de 16 de julho, as tropas acamparam nas cercanias da cidade, sob o comando de Euclides Zenóbio,
No dia 5 de agosto, o primeiro escalão da FEB foi incorporado ao 5º Exército, então eles foram incorporados. Luciano Truscotti era o comandante. Após 2 meses, o general Mark Clark, face aos brilhantes exercícios realizados por nossa tropa, no dia 10 e 11, incorporou ao 4º Corpo do general Krikenberg. Durante esses exercícios, faleceu o primeiro soldado paranaense, Ernesto Gonçalves, natural de Paranaguá, quando teve um acidente pisando numa mina. Então, o primeiro soldado paranaense que morreu na Segunda Guerra não foi em batalha, foi no treinamento que eles estavam fazendo. Ele pisou numa mina e acabou morrendo. Isso aqui são os fuzis. O de cima é que o Brasil usou, e o de baixo é que a tropa norte-americana usava e que era muito melhor. E o Brasil ficou com aquele de cima que tem ferrolho. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui de ver as letras aqui, sabe? Mas está difícil. E aqui a Thompson, né, metralhadora, que foi para o Exército Brasileiro também. Essa foi. Primeiras operações. 15 de setembro assinalou a participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. O regimento Caçapava substitui o norte-americano no Vale do Sérpio. Na manhã seguinte, iniciou a sua memorável incursão contra a linha gótica. Os alemães fizeram uma linha gótica sobre os montes Apeninos, ninhos de metralhadoras, canhões, snipers. Era muito difícil de transpor por lá. E quando os Estados Unidos entrou na Itália pelo calcanhar da bota, ali embaixo, os alemães foram recuando e levavam todo o armamento, eles não deixavam para trás. Então eles tinham muito armamento. Nesta evolução tivemos o primeiro soldado morto em ação, Constantino Marocchi, paranaense, de Campo Largo. Vale do Sérpio é um rio daquela região que nós estávamos lá. 30 de setembro foram para Vale do Sérpio, melhor condição para movimento ofensivo, em direção ao norte. Nesse terreno foi atingido por estilhaço de granada o soldado João Florido Zanetti, morto em combate de Campo Largo. Ele continuou lutando mesmo com graves ferimentos. Isso era uma característica do soldado brasileiro, mesmo com ferimentos assim de importância, eles continuavam lutando. Aqui é a mesma coisa, Vale do Sérpio. O soldado fuzileiro atirador José Wezek, paranaense da Araucária, defendeu-se cobrindo a retirada de seus companheiros, enquanto o pelotão abandonava a estrada asfaltada. Nesse momento foi atingido por tiros na espinha dorsal, que o imobilizaram no asfalto quente da rodovia, tornando-se alvo para outras rajadas. Mais um bravo que foi. 16 de setembro de 44, Vale do Rio Quepe, destacamento da FEB, foram subindo Massarosa, Camaiore, Monteprano, Castelnuovo de Garfagnana. 31 de outubro, recuo perante ataque ítalo-alemão. Primeiros prisioneiros alemães começaram a fazer prisioneiro. Aqui o primeiro trimestre, 31 de outubro, alta madrugada, agente de surpresa, os homens do 6º Regimento, inteiramente esgotados, depois de muitos dias de luta, foram atacados por soldados da SS que infligiram alguns ferimentos, né? E soldados tendo que recuar. Após a guerra, retornou ao local no gesto de camaradagem. Isso, o comandante tentou buscar um soldado que estava ferido lá. Aqui, um momento de descontração. Os brasileiros, em Luca, que era perto dali, aqui confraternização com a população, que eles se deram muito bem. Eles davam ração, né, alimento para os habitantes lá da região. E aqui o Mascarenhas de Moraes, também confraternizando com os soldados, que era uma forma de dar moral, né, dar ânimo. Aqui o famoso Monte
Castelo, que todo mundo já ouviu falar. Esse slide aqui tem uma importância para vocês verem depois quando foi tomado, né? Ele tem uma vegetação, não é tão exuberante quanto a nossa aqui no Paraná, no Brasil, mas está cheio de árvore, né? Com uma característica um pouco diferente. Quando foi tomado, isso aqui não ficou nenhum, acabou tudo. É um negócio impressionante, por causa dos tiros de canhão, né? Opa, passou. 4 de novembro, Vale do Rio Reno, divisão completa pela primeira vez. Primeiro veio o 6º Regimento, depois foi o 1º e o 11º. Monte Castelo está naquela linha gótica, que é a parte superior dos Apeninos. Os primeiros ataques, 24 e 25 de novembro. 12 de dezembro, o 3º ataque. Não foram bem sucedidos. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Aqui está um monte. Esse monte tem 800 metros. Não é uma coisa tão exuberante, tão grande. Mas o que acontece? Lá ficavam os observadores com binóculo, com luneta, e a artilharia ficava atrás. Então, quando se aproximava um tanque, um soldado, seja lá o que for, eles davam a posição e eles bombardeavam essas linhas que estavam se aproximando. Então, por isso que o Brasil teve grande dificuldade, 24, 25 e 12 de dezembro. Não tinha apoio de artilharia, não tinha apoio de aviação. Muitas vezes os generais propunham o ataque sem uma prevenção, né, do tempo, a meteorologia, e tinha neblina, tinha um monte de coisa que não era favorável. Enfim, aí pararam, vieram parar as operações ofensivas. Fase de patrulhas, os soldados brasileiros ganham experiência em combate. E aí eles ganham aqui, ó, né? Eles ganham uniformes para inverno, né, que eles não tinham. Então era uma camuflagem também. No inverno eles tinham, então, para frio e ao mesmo tempo ficavam camuflados. – 21 de fevereiro, essa é uma data muito importante. É a tomada de Monte Castelo. As defesas alemães, 232 Divisão de Infantaria, estava assim, com ninhos de metralhadoras, morteiros, franco-atiradores, tudo na parte alta. É muito mais difícil você subir do que você olhar de cima. E sabe os caminhos que pode ter, né? Que vão passar aqui, ali, né? E os caras lá de cima enxergavam tudo. O ataque brasileiro começou às 5h30 da manhã, o avanço liderado pelo batalhão do 1º RE, Major Olívio Uzeda, primeiro soldado brasileiro, topo do castelo, às 17h20. 159 baixos, 22 mortos e 137 feridos. Demorou 12 horas de combate. Agora aqui, ó, olhem essa árvore aqui, ó, né? Como é que ficou? Olha lá, isso aí é artilharia, destruiu todo o morro, né? Vegetação. Aqui um capitão comandante, né, do batalhão. Aqui os soldados, o morro está lá atrás, comemorando aqui a tomada do Monte Castelo. O combate do dia 29, numerosos elementos oriundos da 5ª Região Militar, aqui de Curitiba, tiveram atuação destacada, sendo eles: 2º Tenente Virgílio Alves da Silva, este era veterano da campanha do Contestado; 1º Tenente R2 José Machuca, soldado Natal Zamon, soldado padioleiro Joaquim Afonso dos Santos de Curitiba, mesmo ferido não abandonou o posto; Sargento Rubens Krizanovski de Curitiba e cabos João Fedorovski de Marechal Malé, Francisco Pereira Curitiba, Santino Sabino Paranaguá, Antônio Delnovski São José dos Pinhais, Paulo Lechineski União da Vitória.
Silvio Cláudias, todos com conduta altamente meritória. A gente acabou lendo para valorizar a atuação que essas pessoas tiveram, né, num momento tão difícil da tomada. Bom, Monte Castelo está aqui. Agora, qual que é o próximo objetivo? Montese. As tropas italianas e alemãs estão aqui. Estados Unidos está aqui, ó, também na retaguarda. Estão mandando os brasileiros. Por isso que falavam. Por isso que eles falavam assim, né? Bucha de canhão, né? Mas não era, não. É que os brasileiros não recuavam, não. Eles iam, pegavam pesado. Então agora nós temos que tomar Montese. 14 de abril de 45, ofensiva da primavera. Conquista de Montese. Último ponto de defesa alemão nos Apeninos. A FEB realiza combate urbano. Pesado bombardeio alemão, 1.800 tiros, é muita coisa. Avanço liderado pelo pelotão, primeiro pelotão do 11º Regimento de Infantaria, do tenente Ipurã Nunes de Oliveira. Total de baixas, 426 baixas, 34 mortos, 282 feridos e 10 desaparecidos. 4 dias de batalha. O número cresceu bastante, porque foi assim, chegou a ser luta corpo a corpo, né? Os alemães estavam defendendo com todas as possibilidades, que era o último ponto que eles tinham. O Brasil acabou conquistando essa cidade aí. O exército alemão recua para o Vale do Rio Pó, sendo perseguido pela FEB. Aí, vamos atrás. Olha como é que ficou aqui a cidade, né? Tudo esburaqueado. Aqui uma representação. Aqui o tenente Irapuã, né, que comandou, subiu num campanário que tinha lá. E aqui o chamado Bravo dos Bravos, o paranaense de Rio Negro, que é o Max Wolff Filho. Esse soldado aqui, esse sargento, foi de uma bravura muito grande e foi homenageado de todas as formas. E foi lamentada a sua morte por todo mundo, oficiais, soldados, companheiros, né? Aqui Montese, olha como ficou, né? As paredes aqui. Então foi uma batalha. Lá que o Irapuã subiu, né? Aquele campanário, número muito grande. Bom, aí o Serviço de Informação do Brasil descobriu que tinha um regimento aqui, ó, dos alemães, que ficaram para trás, eles queriam escapar para a Alemanha está aqui, né? E aí o que os brasileiros fizeram? Pegou alguns carros de reconhecimento mecanizado, mais soldados, e foram cercar aqui. E daí começaram a bloquear a saída dos alemães, né, que estavam querendo voltar. Ficaram desgarrados, ficaram perdidos, e aí os brasileiros fecharam a saída. 27 de abril de 45, a FEB trava combate com um grande grupamento inimigo em Coléquio. Brasileiros cercam os inimigos. 148ª Divisão de Infantaria Alemã, General Otto Frete Pico. Divisão Massaglieri, Itália, General Mário Carleone. Coronel Nelson de Mello, 6º RI, intima os inimigos a se renderem. 15.000 soldados inimigos se rendem à FEB em Furnovo de Taro, 29 de abril de 45. Então, o Brasil tinha 15.000 soldados e prendeu 15.000. No total foi mais, mas foi olha aqui, ó, o queimado de prisioneiros, né, que o Brasil acabou cercando. Aqui os comandantes, general alemão, general italiano, ou esse que é o italiano, pelo nariz acho que é esse, né? Aqui, esse aqui é uma foto que tem aqui no museu do Expedicionário, é a famosa MG-42. Ela é chamada Lourdinha, porque ela tinha uma cadência de tiro como se fosse, eles diziam que era Lourdinha, que era uma costureira, era rasgar tecido. Então fazia um disparo assim contínuo, bem diferente das outras armas. 2 de maio de 45, fim da guerra na Itália. 8 de maio, rendição geral
das forças alemãs e fim da guerra na Europa. A FEB chega a Milão e a fronteira francesa. 239 dias consecutivos na linha de frente, 20.573 soldados inimigos capturados, 20 mil, total de mortos 443, total de feridos 1.577. Retorno ao Brasil, junho de 45. Aqui o cemitério de Pistoia, que posteriormente foram conduzidos ao Rio de Janeiro, onde tem lá um monumento às pracinhas, né? E os restos mortais vieram para cá. Isso aqui está lá no Museu Expedicionário, né? Então, assim, basicamente o que a gente relatou, o número de feridos, o número de soldados, o que a gente viu aqui, mais soldados paranaenses, né? As vitórias, Camaiore, Monte Plano, Monte Castelo, Castanovo, Montese, Zoca, Coleque, Fornovo. Agora aqui é a parte boa, regresso triunfal ao Paraná. No dia 9 de agosto de 45, após um ano de permanência em solo italiano, chegava ao nosso estado o primeiro contingente de expedicionários. Aqui é a estação ferroviária. Eu tenho uma tendência, por causa do tempo que eu estou na estrada, rodo ferroviária, né? Mas não é ferroviária, né? Estação ferroviária. Primeiro escalão retornando a Curitiba, deixa a estação ferroviária debaixo de entusiástica ovação popular. A população ficou assim, fora de si, né? Recebendo os soldados, né? Com muita honra, com muita glória. Né? As ruas, eles subiram pela Barão do Rio Branco, foram até a Rua 15 e depois eles foram onde é tanto da Praça Osório ali, como é que é o nome daquela rua ali? Seguindo da Rua 15. Aquela ruazinha que tem ali, que é uma quadra só, né? Enfim, aí. Luiz Xavier, essa mesmo. Enfim, nas sacadas, nas ruas, todo lugar estava a população. O governador era o interventor Manuel Ribas, presente também no palanque. Eles tiveram toda a aclamação possível, imaginável. À noite tiveram um jantar no Círculo Militar, né, onde foram homenageados com muito louvor. Aqui a relação dos soldados paranaenses, né, que morreram na Segunda Guerra. Todos são importantes e tem muito destaque. O que é mais conhecido é o Max Wolff Filho, né, que eles chamam de o Bravo dos Bravos. A atuação dele como soldado, como comandante de pelotão, era assim elogiada por todo mundo. Aqui todos são importantes. E dá para notar que tem de praticamente todo o estado, né? São João do Triunfo, Campo Largo, Paraguaba, Castro, Rio Negro, São José das Pinhais, Antonina. Então, o Paraná contribuiu com muita gente, muito valorosos soldados que foram lá. Segundo o sargento Max Wolff Filho, isso aqui é uma placa que tem, aonde ele morreu, lá em Montese. Então foi feita uma placa, né, comemorativa, ou pelo menos para descrever que foi o local exatamente onde ele acabou falecendo, com uma rajada de metralhadora daquela MG-42, que era uma arma extremamente letal. Aqui, a nossa clínica fica aqui pertinho, aqui, ó. E aqui do lado tem a Rua Max Wolff Filho. É uma rua assim muito bonita, tem muitas árvores floridas, né? Então um lugar agradável. Esse aqui é o meu colega, que é sogro do... deixa eu ver aqui como é que é, né? Do André Moreira Rodrigues, que é nosso confrade. O Gilmar é meu colega de turma e ele, depois que terminou a atividade médica, se tornou escritor. Se ele era antes, não lembro, mas ele que contribuiu com o livro que eu usei aqui. E o Max Wolff, ele casou, ele era de Rio
que é essa senhora que está aqui, a Hilda. Depois ele separou, a família veio para Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, daí ele foi convocado lá para a guerra, ela ficou, né, novidamente. Recentemente teve um congresso dos veteranos da FEB aqui, no museu, e ela veio participar e prestigiar ela. Aqui eu pretendia trazer 2, 3, 5, 6 veteranos, mas eu não consegui localizar. Esses dois que estão aqui, ó, esses dois senhores, né, eles vieram nesse congresso, mas eles são do Rio Grande do Sul, então fica muito difícil enviar, né, de trazer eles. E aqui em Curitiba, não creio que tenha, conversei com o pessoal lá no Museu Expedicionário, né, não creio que tenha ainda, né, mas seria uma grande honra se pudessem vir aqui participar conosco, e dar esse depoimento. Está aqui o Gilmar, né, que é o meu colega. Aqui eu fiz um vídeo, eu copiei na verdade, que eu usei GPT, né? Mas enfim, aqui era a canção do expedicionário. Então, para ilustrar, né? Eles cantavam isso para melhorar a moral da turma lá. Quer que eu coloque aqui? Vamos ouvir a canção. Um pouquinho só, porque eu não sei como é que está o horário aqui. Vamos dar um pouco da. Foi pouco aí. Levantar o moral. Eles cantavam muito isso lá. São parceiros. Você sabe de onde eu
como causa da guerra, aquela divisão da Polônia, invasão, os alemães foram para o oeste e os russos vieram para o leste. Eles chegaram num lugar chamado Cristinópolis, na Checoslováquia, Rio Bug. Meu avô era alfaiate daquela cidade e eles, em vez de passar para o lado alemão, eles quiseram ficar do lado russo, achando que os russos eram melhores que os alemães. Pegaram meu avô, meu pai já estava no Brasil. Pegaram meu avô, minha avó e meus tios e levaram todos para a Sibéria, porque meu avô e minha avó foram costurar farda para os soldados russos. Isso em 1939. Meu pai já estava aqui no Brasil. Em 1947, daí eles conseguiram fugir para Israel, meu avô, minha avó, mas meu pai continuou aqui, nunca voltou para lá. Meu pai era mais velho. Né? Então tem uma história assim de guerra na família que a gente sempre conta. Que a mãe do meu pai já tinha fugido de Chisinau, na Bessarabia, por causa dos pródigos, dos russos, que invadiam, mataram todos. Mataram a primeira vez 54 judeus, a outra vez 64. E as mulheres ficaram sem marido. Então pegaram as mulheres aqui em Chisinau, na Bessarabia, e levaram até Cristinópolis, lá onde estava o meu pai. Em 1906 nasce o meu pai, estava meu avô. Aí em 1906 nasce meu pai, que veio para o Brasil, serviu o exército da Polônia e veio para o Brasil em 1923. Então essa é uma história que me chamou a atenção ali por causa da história de 1931. Eu gostei demais da apresentação e eu acho que fica aberta a oportunidade de quem quiser fazer uma pergunta. Pelo que eu verifiquei, o Afonso trouxe aqui uma história interessante sobre a formação das Forças Armadas Brasileiras e dos americanos lá na Itália. No Brasil, a divisão ela é formada por 3 brigadas. O Exército é formado por 3 divisões. Então, sempre assim. Na divisão, isso ainda ontem eu estava conversando com o pessoal explicando. Uma divisão de Exército, ela é comandada por um general de divisão. E no Estado-Maior, ela tem um coronel, chefe do Estado-Maior. E nas unidades subalternas, o comando dos regimentos, dos batalhões é de um tenente-coronel. Quando esta unidade, o regimento, o batalhão, está isolado, não está dentro de uma guarnição, aí o comando é de um posto acima. Então, por isso que o Regimento de Segurança do Paraná, que era uma unidade isolada, tinha comando de um coronel. Deram para o primeiro tenente de cavalaria, que tinha curso de engenharia, que era o João Alberto, o comando de um regimento, comissionado no cargo de coronel. Ele não era coronel. Como o Dulcílio também não era coronel, nenhum dos dois era coronel. Morreram com o posto de coronel comissionado, mas o João Gualberto era primeiro tenente de cavalaria e o Dulcílio era segundo tenente de infantaria. Mas morreram como coronéis que estavam comissionados no posto. E agora fica novamente aberta. Eu passei nessa região, eu saí, viu, Afonso? Eu fui com um colega meu, um advogado, meus casais, saí de Bolonha para ir para Firenze. E me disseram para eu ir pelo tal, vocês não se assustem, é assim mesmo o nome, Passo da Futa. Chama Passo da Futa. Passei no Passo da Futa, andei 4 quilômetros, um obelisco, um monumento. Desci o monumento de um brasileiro, que foi o primeiro piloto morto lá perto de Bolonha. John, nome americano, morreu lá e tem um monumento para esse, perto de Bolonha, para esse tenente que era piloto de um caça brasileiro que morreu nesse lugar. Então tem um monumento lá. Então quando eu vim, eu trouxe a fotografia, mandei para a Fábio e tudo. Mas isso é fácil de encontrar hoje pela internet, pelo Google Earth. Se encontra o lugar lá no Passo da Futa, esse tenente brasileiro que morreu pilotando. Os brasileiros foram pilotar, mas eram navios, os aviões eram todos da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Mas fica aberto aqui para alguém que queira fazer uma pergunta ao Afonso. Só uma. O Museu do Expedicionário, a Casa do Expedicionário, o nome dela é Max Filho, né?
ele morreu porque ele ficou segurando os combatentes alemães lá, e enquanto a tropa recuava, saía de perto, ele sozinho. Foi uma dos atos dele. E outros é que ele sempre ia em frente, chamando a tropa, peito aberto a isso. Por isso que ele foi chamado aí de Bravo dos Bravos, parece que esse é o termo lá. E também parabenizar o Alfonso pelo projeto, palestra, e lembrar que nós tivemos uma palestra sobre dinheiro na guerra, em que o Brasil teve uma importante participação também, que o papelzinho, que era o dinheiro pago, feito pelos americanos, que era pago para os brasileiros lá, servia de moeda na Itália, lá, melhor do que o alemão, o italiano, que era um dinheiro forte para eles. Não sei se o Dr. Paulo lembra disso. Eu fui testemunha disso. Só para deixar registrado, eu quero parabenizar o Dr. Alfonso e dizer que eu tenho muita honra de ser genro do meu sogro, que faleceu uns 4, 5 anos atrás, e foi um dos participantes da tomada de Montese. Ele esteve lá no Montese. E outra coisa importante que o senhor não falou, existe uma cidade na Itália, onde os brasileiros conviveram muito tempo, em que a prefeitura ensina as crianças a cantarem o hino nacional brasileiro. E esse hino, eles cantam, eles sabem o hino nacional brasileiro lá na Itália, lá no interior da Itália. Eu não sei o nome da cidade. Tá certo. Só para pegar a ordem do Menuço, no Brasil existe um serviço auxiliar lá, que era comandado pelo general Falconeri. Esse serviço auxiliar, ele tinha Correios, tinha Banco do Brasil, então tudo que fosse para facilitar a vida dos brasileiros, dos soldados brasileiros, mandar uma carta, receber a carta, correspondência, uma encomenda e tal, né? Existia um serviço que abrangia essas áreas. Outra coisa que o nosso Frade está levantando, assim, a gente começa a ler livros, internet, está cheio de informação. A gente tem que dar uma enxugadinha, né? Porque senão a gente fica aqui, passa um tempo muito grande. Por exemplo, tem que dar uma enxugada. Por exemplo, o Brasil teve uma situação assim, mas não é muito comentada, mas há muito dos laurindos. O senhor sabe o que é a noite dos laurindos? Não. Então, quando chegaram as novas companhias, os alemães perceberam que não é que fossem recrutos, mas eles não tinham treinamento. Eles pegaram, juntaram uma força e foram em cima. E eles correram desesperadamente, abandonaram as posições. Foi uma correria. E daí tinha o samba do Erivelto Martins, também não é a época dele, mas lá vem o Laurindo acompanhado de todas essa turma, não sei o quê. Daí ficou muito dos Laurindos. O Max Wolff foi um dos que se recompôs e foi com outros caras e retomaram a posição. Mas por isso ficou daí a companhia dos Laurindos. Mas enfim, se a gente começar a fazer intervenções assim, ela fica muito prolongada, né? Mas tudo bem, aceito e agradeço. Doutor Paulo, em primeiro lugar, dar os parabéns para a Polônia, porque ser invadido por Hitler e Stalin, e está vivo ainda e grande, a Polônia é um dos maiores países da Europa hoje. Tá? Não é brinquedo, a Polônia era para estar arrasada, acabada, não existe mais. Tá? Mas eu queria perguntar, em primeiro lugar, grande palestra, me identifiquei, fui do Exército na época. Bom, muita coisa aí eu já sabia.
fazer e aí desenvolveu isso. Né? E rapidamente, só para lembrar a nossa grande paranaense que fez um trabalho maravilhoso na Segunda Guerra, foi a Araci Guimarães Rosa, que é aqui de Rio Negro, que é paranaense e que muitas vezes a gente esquece dela. Então, eu gostaria de lembrá-la, porque a Segunda Guerra, ela deve muito para ela. Viu? Tudo que aconteceu com o Getúlio foi depois da guerra. E foi depois dele assumir o governo constitucionalmente. Porque terminada a guerra ele foi deposto, teve que renunciar obrigatoriamente. Aí se convocou a Constituinte de 1946 e o Dutra foi eleito presidente. Ele só se elegeu constitucionalmente pelo voto popular. Aí é que ele começa a siderúrgica e monta a Petrobras em 1952, 53. Então, esse período até 45, o Getúlio não tinha o apoio dos americanos. Na verdade, nós estávamos naquela época no Estado Novo, desde 1937, dia 10 de novembro, ele pegou o microfone da Rádio Nacional e leu uma declaração ao povo e leu uma nova Constituição. Todas as assembleias do Congresso, foi tudo mundo deposto, e aí começa o governo dele até terminar a guerra, e daí é que volta os Estados Unidos do Brasil, a partir de 46 e 47. Que fazia as leis tudo, só tinha ele e o ministro da Justiça. Não só ele o ministro, porque nos estados era uma comissão administrativa, 5 membros, não tinha Assembleia Legislativa, tinha o interventor, que era o Manuel Rivas, né? Maior tempo, e 4 e 5 membros era uma comissão administrativa que servia de Assembleia. Nós só tivemos uma retomada quando o Lupion foi eleito em 19 de janeiro de 1947, houve eleição, ele toma posse no dia 12 de fevereiro de 47, perante uma Assembleia, aí fizeram uma nova Constituição, o presidente do São João Chefe, que era de Palmeiras, aí começa a vida paranaense. Eu não quero tomar o tempo para ficar contando essa história, aí vamos voltar para a guerra. Não, portanto, é o seguinte, Com relação à guerra, o presidente pergunta aqui só, então, o senhor e o doutor Afonso, importante que o desdobramento da participação do Brasil na guerra e a vitória das nações aliadas, que eram todas democráticas, não tinha sentido mais mantermos essa ditadura do Estado Novo no Brasil. Aí ruiu o governo Vargas e nós tivemos um pequeno hiato democrático de 46 a 64. os próprios militares, Góes Monteiro, eles que voltaram, não, só para tirar o ditador, vamos ao ditador. Então, Getúlio, você sai, e daí voltaram uma constituinte, José Linhares, era o presidente supremo do Tribunal Federal, assumiu, convocou a eleição. Mas eu queria contar mais uma detalhe, Afonso. Eu sempre gosto de conversar com a Afonso, e nós lembramos lá do nosso, né, Nilson? Você é lá de Pato Branco, ele é lá de Três Barras. Do outro lado do Iguaçu. Ele é aqui de Três Barras do Paraná. Em 1970, quando eu assumi a minha comarca em Assis, junto com o Erasmo, em Assis Chateaubriand, a colonizadora norte do Paraná, do seu Oscar Martinez, que todo mundo disse que ele tinha muita terra, ele não tinha nenhum palmo de terra, ele era meramente um administrador de uma colonizadora que negociava e vendia terra. E tinha um cidadão que era o guarda florestal, que cuidava dos 55 mil alqueires da colônia Peruíbe e Pindorama, que representa o município de Assis Chateaubriand hoje. Chamava-se Narciso, tinha vindo de Paranavaí. E ele contava que foi ele que, com o sabre, pulou dentro da casa-mata, onde estava a metralhadora dos alemães, e ele, com o sabre, teria matado o alemão que estava lá. Ele contou para mim isso. Eu não sei se é verdade ou não, só respondendo. Ele era, chamava-se Narciso, ele era o chefe dos... Os Wilson dizer que era pistoleiro, né? Chamava de Jagunço. Ele era o chefe dos guardas florestais. Muito bem. Bom, pessoal. Mas eu gostaria de complementar o Afonso, porque ele trouxe assim, detalhes que a gente procura sempre ver o máximo e não vê às vezes no detalhe, né? E o Toledo lembrou muito bem, quando eu tive, uma vez que estive na Itália, eu fui no cemitério de Pompeia. E lá tem um pequeno museu e o administrador, chamado de gerente,
nos mostrou essas canções de escolares que num determinado dia eles reverenciam a brasilidade. Então, na Itália, o sentimento de gratidão aos brasileiros não é só a questão do Monte de Pompeia, do monte e tal, mas há um sentimento latente na própria cultura italiana e na administração daquelas regiões ali, que escalam uma escola para ir visitar o cemitério de Pompeia, para manter vivo esse agradecimento. Eu acho importante destacar isso, e quem tiver a oportunidade de ir à Itália, se puderem ir ao cemitério, é um sentimento assim como eu senti, eu acho que todos aqui, quando canta esse hino aí, Deus permita que eu volte para lá. Que orgulho para Eu nós. acho que você tem um grande finale Para concluir, o que você está falando, eu selecionei os dois. E ali apareceram os classinhas, né, que eu achei mais. Mas tinha as crianças cantando o hino da expedicionária em italiano. Exato, isso. São escolas que são escaladas. Talvez seja essa. Eu queria Eu queria comentar, para você chamar a atenção para um pequeno vídeo, vocês podem ver no desenho, que se chama Cobras Fumantes, ou Smoking Snakes. Ele é de um conjunto de rock pesado sueco, em que ele homenageia 3 brasileiros que morreram na Itália e canta em português. Esse Smoking Snakes é porque Hitler, no começo da guerra contra o Brasil, resolveu entrar na guerra, ele teria dito o seguinte: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil fazer algum efeito. Esse aqui, ele termina com as crianças em Montese cantando o hino expedicionário. São as crianças, é interessante, em Montese cantando em português o hino da canção do expedicionário. Com que orgulho! Se chama Cobras Fumantes, qualquer um pode ver isso aqui. Por isso, e tem as crianças em Montese cantando o hino do expedicionário. Muito obrigado. Pessoal, eu gostaria, antes de encerrar, vamos entregar um diploma certificado para o Afonso Celso Alves de Mello. Todos vão saber o significado do que eu vou falar agora. Eu gostaria que nesse momento, nem o pirata, o Marco, estivéssemos para fazer essa entrega. Aqui no Instituto, o maior especialista em guerra da Itália foi a Carmen Regula. Gostaria que ela estivesse nesse momento. Ela foi 13, 14 ou 15 vezes representando o Brasil lá no cenário da guerra. Ela nos dava palestras maravilhosas aqui, porque ela foi no lugar, ela e o marido dela, e ela trazia para nós muito material sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi muito bom que nós somos. Ela deve estar por aqui por cima. Mas ela não está mais fisicamente no nosso meio, então nós temos sofrido essa defasagem da guerra da Itália. E o Afonso veio trazer hoje para nós, veio relembrar aquilo que a Carmen trazia. Então eu quero pedir para o... Muito obrigado, pessoal. A gengibira, que é feita era feita pelo Cine, que é o italiano, mas recebiam antes da guerra. Está à disposição de todos. Muito obrigado.